Bem, pessoal, polinômio interpolador de Newton, teoria, exemplos e solução no Excel. Então, primeiro a gente tem que aprender sobre diferenças finitas. Então, lembrando que a interpolação visa colocar um polinômio para representar uma função qualquer. Bem, no caso de diferenças finitas, tem aqui os valores das coordenadas, e as diferenças finitas de primeira ordem vão ser exatamente y1 menos y0, quando você está falando da diferença de y0. A diferença de y1 vai ser y2 menos y1, e assim sucessivamente, até a gente chegar nos enésimos termos. Então, e a variação de y1 é simplesmente y2 menos y1, e aí sucessivamente. A ideia é essa das diferenças finitas. Então, essa ideia eu trouxe para cá, e vamos trazer ela da segunda ordem. A segunda ordem já é a diferença finitas das primeiras ordens. Então, variação de 1 menos variação de 0, quando você está falando da variação, o delta 2 aqui, que é a diferença finita de ordem 2, ou de segunda ordem, vai ser a variação de primeira ordem menos a variação em relação a essa, que é a nossa referência. Só que aqui dá esse valor exatamente por quê? A de primeira ordem é esse valor aqui, y menos y1, menos a de ordem 0 aqui, de ordem 0 não, y0, y1 menos y0, transcrever para cá. Aqui você faz o sinal, soma aqui menos 2y1, trazendo y0 para frente, você tem esse termo aqui. Essa ideia continua, né, até chegarmos nos enésimos termos, essa mesma representação aqui, ó. É yn menos 2 menos 2 vezes y menos 1 mais yn, ou y enésimo. A tabela pode ficar assim, ó, bem ilustradinha na vertical. Aqui é primeira ordem, segunda, terceira, quarta ordem e quinta ordem. Ela para quando não há mais diferenças. Aqui tem um exemplo bem simples, né? Esses valores eu transcrevi para cá de forma vertical, que seria de primeira ordem 8 menos 1, 7, 27 menos 8, 19 sucessivamente. Segunda ordem 19 menos 7, 12, 37 menos 19, 18 e sucessivamente. 18 menos 12, 24 menos 18, 30 menos 24, 36 menos 30 dá 6. Então aqui na terceira ordem acabou nossas diferenças. E Newton vai usar essa tabela, né, para representar o seu polinômio. Lembrando que para ele, aqui está a fórmula, os valores, a diferença de x é constante. Então ele considera a diferença de x constante. Então a variação de y que importa para ele, também chamada de forma de Gregory Newton. Então, considerando as condições, se x igual a x0, polinômio no ponto x0 é igual a y0. Se x igual a x1, então o polinômio de x1 no ponto x1 é igual a y1. Tá aqui a ideia, você vai desenvolvendo aqui até o enésimo termo. Então Newton usou esse princípio aqui, ó, que o polinômio vai ser representado pelo primeiro termo mais, né, seria y0 mais y1 vezes as diferenças entre x menos x0. No caso, essas diferenças seriam constantes, então ele usa exatamente as suas diferenças finitas, né, e mantém o x como incógnita. Aqui, ó, ele usa o y0, o primeiro termo, olha aqui é o a0. O A1 vai ser a diferença definida de primeira ordem para y0. E isso vai ter o produto de x menos x0 sobre h. H é constante. Então, você tem x menos x0. O número que vai ficar variando, né? Você sabe que x vai ficar como uma variável e x0 a gente vai substituir pelo primeiro ponto. Aqui já tem de segunda ordem a variação sobre 2 fatorial, e aqui incorpora, além desse termo, um termo menos 1. Esse aqui é de terceira ordem sobre 3 fatorial, então incorpora esses dois fatores e coloca menos 2. Nessa sequência, Newton verificou o quê? Que a gente pode chegar ao enésimo, né, polinômio com enésimo termo, né? Aqui a diferença finita de ordem n sobre n fatorial, e aqui deu menos 1, menos 2, aqui seria menos 0, né? Sucessivamente até n menos 1. Eu posso resumir e colocar dessa forma.
T igual a T menos T0 sobre H, que isso aqui vai ser uma constante, posso escrever dessa forma. Lembrando que os valores de x são igualmente espaçados. Diferente disso, tem que usar a forma de Lagrange. Então tem esse exemplo, né? Menos 1, menos 11, 0, 1, 1, 3, 2, 1. Vamos fazer tabelas finitas de polinômio. Aqui a tabela já está pronta, né? 1 menos 11 deu 12, 3 menos 1, 2, 1 menos 3, menos 2. Então transcrevi para cá sem as contas. Aqui 2 menos 11, menos 12, menos 10, está aqui. Menos 2, menos 2, jogo de sinais, dá menos 4. E esse último, por que o último? Porque só ficou ele, né? Então, menos 4 menos 10, dá menos 4 mais 10. Aqui o jogo de sinais, deu 6. Então, esses valores aqui a gente vai usar na fórmula de Lagrange, de Newton. Lagrange já pode ser utilizado na forma não utiliza as diferenças finitas. Então a gente tem aqui um polinômio de ordem 3, transcrevi para cá. Aqui tem sobre 2 fatorial, aqui sobre 3, a gente para nesses termos. Trouxe os dados aqui, ó, menos 11 para o primeiro termo, nossa tabela de diferenças finitas aqui do 12. Na segunda ordem deu menos 10, na terceira ordem deu 6. 2 fatorial é 2, 3 fatorial é 6, simplificou aqui, né? Vamos poder simplificar. Mas aqui é interessante, x menos x0. X menos x0 aqui no cantinho da tela. X0 é menos 1. Então, jogo de sinais, ó. Menos, menos. Menos, menos, repetir em todas as etapas aí do cálculo. Então, na sequência do cálculo, a gente vai fazendo as operações devidas. Acompanhe aí. São operações simples de multiplicação algébrica, né? Termos algébricos. E a gente vai chegar rapidamente, tendo muito cuidado com os sinais, no polinômio correto, que é de ordem 3, já que a gente trabalhou com diferença finita de ordem 3. Então ficou x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 6 mais 1, que representa um polinômio daqueles pontos. Eu fiz no Excel também, né? Olha aqui no Excel a curva daqueles pontos. Está aqui o polinômio representativo. Trazendo aqui para o Excel, eu já fiz aqui, mas vou repetir para vocês. Está aqui os pontos, tá? Que a gente vai utilizar. Eu vou colocar aqui um diagrama, inserir diagrama de dispersão. Está aqui os pontos que a gente quer interpolar. Então vem aqui, clico nesses pontos, botão direito, aparece essa janela. Eu vou adicionar linha de tendência. Aí vem meu conhecimento. Eu sei que uma linha linear não vai dar certo. Então tem que colocar polinomial. Olha aí, polinomial de ordem 2 ainda dá errado. Então eu vou tentar colocar um polinomial de ordem 3, que foi o nosso exercício. Então vou repetir aqui. Dispersão. Botão direito, adicionar linha de tendência. Polinomial, ordem 3, olha aqui. Eu vou pedir para encaixar aqui a equação e o r quadrado. Pronto. Ele me deu aqui, dou OK. Beleza, tá aqui. X ao cubo menos 5x ao quadrado mais 6x mais 1, aquilo que a gente encontrou, né? Esse r ao quadrado, se ele for igual a 1, quer dizer que é perfeito. Vou deletar isso aqui para ficar melhor. Então você vê que essa curva que eu coloquei para vocês é um polinômio de ordem 3, mas poderia não ser, e nós encontraríamos um polinômio tentando representar esse polinômio. Por que eu tenho certeza que ele é um polinômio de ordem 3? Porque esse r ao quadrado é igual a 1. Quando esse r ao quadrado é igual a 1, ele é o coeficiente de determinação. Ele está indicando que é 100%, se a gente multiplicar por 100, que aqui é 100% de correlação entre os pontos. Então, entre essa função e esse, correlação é perfeita. Então, foi assim que a gente tentou passar para vocês, né? A ideia aí do polinômio interpolador de Newton, né? Que a gente utilizou a teoria e exemplo. Ok, pessoal?